capítulo 28, versículo 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Então, após a ressurreição de Jesus, ele deixou esta ordem aqui para os seus discípulos. Como aqui na minha Bíblia o título está assim: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Isso Jesus já tinha sido morto, já tinha sofrido, né? Todo aquele sofrimento que a gente conhece, né? Então, ele ressuscitou e ele apareceu aos seus discípulos, né? Aos seus apóstolos, eu posso dizer que até mesmo aos seus missionários, porque eles seriam futuros missionários para fazer o ide do Senhor. Vocês lembram da história da crucificação de Jesus? Sim. Como é que é? Como é que foi, melhor dizendo? Eles bateram em Jesus e depois eles colocaram os pregos e colocaram na cruz. Uhum. E qual foi o motivo disso acontecer? Por que Jesus ele sofreu, foi crucificado, foi maltratado? Muito bem. Quem eram os discípulos de Jesus? Simão, Pedro, André, Tiago, João, Tadeu, Judas Iscariote, Tomé. A palavra vai dizer que tinha 70, né? Mas a gente conhece os 12, né? Os mais, eu posso dizer, famosinhos, vamos dizer assim, né? Pedro, Tiago, João, Marcos, Lucas, Mateus, Filipe, pois é, o Tomé, o Tadeu, enfim, que foi o traidor, né? E tinha outro Judas, mas não o traidor, o Judas que ajudou, né? Mas isso lá em Atos, isso. Então assim, Jesus ele apareceu a esses 11 discípulos. Quando Jesus ressuscitou, só tinha somente 11. Por quê? Porque Judas morreu. Pois é, Judas Iscariote cometeu um suicídio, tirou a sua própria vida. Então, quando Jesus retorna e aparece aos seus discípulos, ele dá essa ordem: olha, portanto, todos vocês agora eu ordeno, ensinai a todas as nações, em todo o mundo, batiza elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que hoje existe o batismo, que vocês já contemplaram aí, já viram como é, aonde a pessoa, né, entra lá no riozinho, lá na água, e o presbítero, o diácono mergulha ela e fala, né, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi uma ordem de Jesus, que tinha que ser dessa forma. E aí ele vai falar, ensina elas, né, todas as nações, as pessoas, as almas, a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Que coisas? A palavra, os ensinamentos. Eles iam pregar para aquelas pessoas, eles iam ensinar e dizer, olha, mas guarda essa palavra na tábua do teu coração, para não pecar contra Deus, para não pecar contra Jesus Cristo. E ele fala, isso aqui é uma palavra de ânimo para os discípulos. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Não somente para os discípulos, mas para todos nós. Porque esta palavra aqui é uma palavra de ânimo, de encorajamento para nós. Quando nós nos sentimos desanimados, tristes, aí a gente lembra dessa palavra. Não, Jesus ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Até o fim desse mundo, até este mundo acabar. Até esse mundo acabar, Jesus está comigo, né? Então é isso que ele falou. Isso aqui também serve também de incentivo para os missionários que estão aí no campo, no mundo afora, que muitos deles, vocês não sabem, mas eles passam por privações, eles passam por lutas. Alguns estão presos, encarcerados, como o apóstolo Paulo foi, como Pedro foi, sendo torturados, apanham por causa do amor ao Evangelho, por causa que professam a fé em Jesus, por causa que pregam a palavra. Então, eles sempre têm que guardar essa palavra aqui no coração deles, ó. Lembrar que Jesus está com eles todos os dias. Para quê? Para que eles não venham desistir lá na frente e ser fiel até o fim, mesmo com pouca força, porque não é fácil, né? Olhando assim com os nossos olhos físicos, vendo a situação, muitas das vezes a gente vê aí pela internet, vocês que têm acesso ao YouTube, com certeza já viram alguma história, né?
de alguém que foi morto pelo Evangelho, alguém que está passando por alguma situação. Então, assim, não é fácil a gente olhar e dizer, meu Deus, essa pessoa, ela é forte. Mas não é questão da pessoa ser forte, é Deus, né, que está ali juntamente com ela, e ela guarda essa palavra na tábua do coração. Então, por isso que ela continua. E o Espírito Santo de Deus que também está com esta pessoa para dar força para ela, para dar impulso, para ela conseguir ir adiante. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu digo para vocês, ninguém iria suportar, ninguém iria conseguir. Então, por isso que o Senhor, quando Ele ressuscitou e que Ele depois subiu, Ele disse, eu vou deixar outro com vocês, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, Consolador, por que Consolador? Porque Jesus já sabia que os discípulos iam chorar, que os discípulos iam gemer, que os discípulos até mesmo iriam passar pela mente deles em querer desistir. Como tem algumas histórias aqui, a gente lê, tanto no Velho Testamento, né? A gente vai ver lá a história de Elias, que se escondeu numa caverna, quis desistir, né? Ele ficou com medo da Jezabel, mas ali apareceu um anjo, né? Da parte de Deus, e encorajou ele e ele pôde ir. Mas eles também passaram esse pensamento na mente deles de querer desistir, de querer parar, porque a obra era árdua, a obra era espinhosa, e continua sendo uma obra difícil. Mas se nós temos o Espírito Santo, nós iremos conseguir, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, Jesus ele deixou essa missão, né, para os seus seguidores, não somente para os discípulos, mas para nós também, que estamos aqui hoje, aqui nessa terra, que é para falar para todas as pessoas do mundo sobre tudo que eles presenciaram e tudo que eles aprenderam, e nós também da mesma forma. Mas eu pergunto, para quem será que Jesus fez esse pedido? Já respondi, né? Fiz a pergunta e já respondi. Foi para nós, dos discípulos e para nós. Então, assim, hoje eu vou tentar passar para vocês algumas dicas e características sobre um missionário, né? Como é um missionário e o que é que ele faz. Primeiramente, de como é que eu posso evangelizar. Porque eles podem dizer, eu já cheguei na pessoa, já falei de Jesus para ela, falei todas as coisas, tal. Mas como eu posso dizer até mesmo um jeito certo de eu chegar em alguém? Eu vou falar para vocês o que eu faço quando eu vou evangelizar. Primeiramente, oração e jejum. Nunca faça um evangelismo, nunca vá fazer uma visita sem você orar, sem você jejuar. Por quê? Porque automaticamente você está entrando no terreno do inimigo, no território, você está entrando num local de outra pessoa, eu posso dizer assim, né? Quando a gente vai para a casa de outra pessoa, né? Assim, a gente sai da nossa casa, vai para a casa de alguém, quando eu chego lá, né? Eu tenho que ter cuidado, eu posso dizer assim, um certo cuidado. Então, quando a gente vai fazer uma visita para uma alma que está oprimida, que está opressa, que está com alguns problemas, né? Então, assim, eu tenho que ter em mente que ali é um peso espiritual, é algo que é uma carga espiritual. Então, eu tenho que ir revestido, oração, jejum, sempre pedir para Deus as armaduras espirituais, que está escrito lá em Efésios 6:10, que eu dei todo um estudo aqui para vocês, né? Vocês lembram? Capacete da salvação, espada do Espírito, calçado da preparação do Evangelho da Paz. Então, eu creio que vocês lembram. Então, oração e jejum é o primeiro ponto. Não vai evangelizar e não vai fazer visita sem orar e sem jejuar, pelo amor de Deus. Esteja preparado, em nome de Jesus. Segundo ponto, tenha um conhecimento da palavra, conhecimento aqui dessas escrituras. Por isso que Jesus falou, Deus falou, medita na minha palavra, na lei de dia e de noite. Ou seja, tenho que estar meditando, eu tenho que estar aprendendo para quando eu for falar para aquela pessoa, falar com aquela pessoa, ministrar uma palavra para ela, eu saber ali o que eu estou falando. Eu sei que vocês conhecem muitas histórias da Bíblia, muitos versículos, e isso pode sim servir de evangelismo, tá? Evangelizar alguém. Alguém pode falar, por exemplo, eu estou enfermo há tantos anos, aí você vai e lembra da história do paralítico de Betesda, que está lá em João 5, onde ele era um paralítico que estava enfermo com essa paralisia há 38 anos. Então, a partir dali, você já começa a ministrar para aquela pessoa. Olha, fulano, na palavra tinha um paralítico,
ele estava enfermo há 38 anos, ele não conseguia andar, e ele estava esperando um milagre, aí Jesus apareceu e ele mergulhou naquele tanque, e aí ele conseguiu andar, aconteceu um milagre. Então, a partir dali, você já começa a ministrar para aquela pessoa. Alguém fala, eu tenho um filho que ele não é liberto, que ele está preso em um vício, alguma coisa. Você cita lá a história do jovem lunático também, que está lá na palavra. Você olha, fulano, lá na palavra, na Bíblia, está falando de uma história de um jovem, que ele era lunático, que o demônio fazia ele cair na água, muitas vezes no fogo. O pai dele era muito preocupado, vivia sofrendo com esse menino, mas aí um dia chegou Jesus e libertou aquele menino, aquele jovem, né? Trouxe a libertação para aquele menino. E ainda vai dizer mais, que o pai do menino era incrédulo, né? Então, se a pessoa ficar meio que esse meio termo, não quer acreditar, você fala, não, mas o pai do menino também, ele era incrédulo, ele não estava acreditando, mas ele pediu para Jesus, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então, ali o Senhor pôde operar o milagre, porque ele também foi sincero e falou para Jesus, eu sou incrédulo, não consigo acreditar. Então, ali o Senhor, creio que a partir daquilo que aconteceu, daquela libertação daquele menino, a fé daquele homem também pôde ser avivada. Então, assim, tem muitas histórias na Bíblia, né, muitos casos, que quando você estiver conversando com alguém aí, você pode citar para aquela pessoa como um exemplo e ali acabar fazendo com que aquela pessoa venha refletir e venha, né, dizer, é mesmo, é assim mesmo. Então, já é uma forma de evangelismo. Então, por isso que eu digo, você tem que ter um conhecimento, né, mesmo que seja pouquinho, mas como eu já preguei aqui outras vezes, Deus pode fazer o muito com pouco. É só você lançar a semente. Não tenha medo e não tenha vergonha, que aí já é o terceiro ponto, timidez. Muitos têm vergonha de evangelizar, muitos têm timidez. Eu falo para vocês, assim que eu iniciei, que eu conheci a verdade do evangelho e que eu entendi que eu tinha que ir fazer o ID do Senhor, eu fiquei, meu Deus, e agora? Porque eu era muito vergonhosa. Vocês olham assim para mim, né? Mas eu era muito tímida. Eu ainda tenho essa característica, mas não é mais de pregar a palavra de Deus. É aquela personalidade que a gente tem, né? Pessoa tímida não é aquela pessoa... Não quer dizer que é errado, posso dizer assim, porque muitos confundem, porque lá na palavra está dizendo que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quando eu li essa palavra, eu me desesperei. Eu pensei, e agora? Eu vou para o inferno, porque eu sou tímida. E eu, meu Deus, não. E eu fiquei ali em desespero e tudo mais, mas aí depois... né, com o tempo o Senhor foi me ensinando, não, os tímidos não é a pessoa que tem uma personalidade tímida, não é uma pessoa que ela é quietinha ali, não fala muito, não. Isso aí é uma personalidade, cada um tem um jeito, tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais quietinha, tem gente que fala mais, né, conversa mais, tem outros que não conversam muito. Então isso é personalidade, característica de cada um de nós, porque cada um de nós tem um jeitinho, né, uma forma. Mas essa timidez que o Senhor está falando, que Deus falou, é na timidez, na vergonha de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus para as pessoas. Estou vendo uma pessoa ali, sentir ali algo falando comigo, fala para ele, fala para ela, entrega um folheto para ela, entrega um folheto para ele. Dali já é o Espírito Santo te impulsionando. Aí muitas das vezes você reprime o Espírito Santo, trava ali o Espírito Santo, porque você fica com vergonha. A vergonha fala mais alto e acaba que você não consegue ali evangelizar aquela pessoa, não consegue falar com aquela pessoa. Então isso aí é um dos probleminhas, eu posso dizer assim, que é a timidez. Mas como foi que eu venci a timidez para me poder evangelizar? Quando eu entendi que eu tinha que fazer o ID do Senhor, eu fiz um propósito de jejum e oração, 7 dias. Em cima disso, Senhor, eu quero perder a timidez de pregar o evangelho. Eu quero perder a timidez de pregar a tua palavra, porque eu sei que eu não posso ter isso, que eu tenho que fazer o teu ID. Então, quando eu entendi isso, eu fiz este propósito, jejum e oração, fui fiel, não quebrei, tá? Fui até o final e ali o Senhor me concedeu esta vitória e até hoje, né? Até hoje, graças a Deus, não falo isso para me exaltar, mas muitas das vezes, quando o Senhor toca no meu coração, falo com alguém, se eu estiver na rua, né? Estiver com um folheto em pé. Aqui na igreja também foi uma vitória, eu digo, não só para mim, mas para minhas irmãs, para todos que vêm aqui pregar, porque eu digo para vocês que dá um frio na barriga assim até hoje. Por mais que a gente, eu não tenho medo, mas dá aquele friozinho na barriga, dá aquele temor, porque a gente vai vir pregar aqui a palavra de Deus, não é a nossa palavra, a gente não vai vir aqui falar nada que é da gente.
Então, dá assim aquele friozinho na barriga, aquele temor, mas depois logo passa. Depois você já começa a falar e acaba que você passa até da hora, já não quer parar mais. Isso que acontece. Então, tenha timidez, faça isso, faça um propósito, jejum e oração, em cima disso, Senhor, eu quero perder a timidez para poder pregar a Tua palavra. Ingrid, eu não tenho timidez, eu não tenho vergonha, eu falo, graças a Deus, eu creio que isso já foi um dom que Deus derramou na sua vida, para você apregoar e já falar aí. Então, usufrua desse dom, fale mesmo quando você puder, se você conhece as historinhas, conta para a pessoa, fala, porque ali, mediante você estar contando, às vezes a história que você está contando, às vezes pode estar entrando ali no coração daquela pessoa, mesmo que a pessoa às vezes pareça que não está nem ligando para o que você está falando, porque muitos às vezes ignoram, porque é criança, né? Criança está besteira que está falando, não liga, não se importa. Mas muitas das vezes Deus vai fazer com que o ouvido daquela pessoa, né, fique mais atento ao que você está falando. Às vezes um ponto-chave que você contar na história vai chamar a atenção daquela pessoa e aí ela vai começar a dar atenção ao que você está falando e ali a palavra vai poder germinar no coração dela e vai poder fazer algum efeito, né? Vai poder fazer ela ter fé, acreditar, enfim, alguma coisa. A mesma coisa também do louvor. Muitas vezes a gente está cantando, né? Às vezes em casa, está ali cantando alto, né? E às vezes muitas pessoas não ligam, mas pode ser que uma hora que você esteja cantando alguma frase daquele louvor vá tocar em você. Eu falo isso por experiência própria, porque um dia estava lá em casa e minha irmã estava louvando e ela cantando ali, eu não estava me importando muito, mas chegou numa parte que ela falou assim, é só um monte, não, é só um vale, mas um monte está aí. Quando chegou nessa parte, eu escutei assim, é como que Deus aumentou assim o meu ouvido, eu escutei essa parte, né? E eu estava triste nesse dia com algumas coisas. E aí quando eu escutei essa frase do louvor, eu falei assim, é mesmo, né? É só um vale, é só um processo, vai passar, né? E ali eu pude sentir Deus trazendo a paz e descansando o coração. Então, Deus ele tem as suas formas de trabalhar, é nas coisas mais sutis, nas coisas mais singelas, simples, né, da vida. Muitas das vezes a gente acha que tem que fazer muitas coisas, não, porque isso, mas às vezes um louvor que você está cantando, uma historinha que você está falando para alguém, de alguma coisa que você assistiu, né, como vocês aí, alguns assistem o Mindinho e aprendem muitas histórias lá, então você pode estar reproduzindo para aquela outra pessoa, vai tocar no coração de alguém. Isso é uma forma de evangelismo também, tá bom? Isso eu falo para vocês que são crianças, né? Essa é uma forma de evangelizar. Nós adultos já é outra coisa, né? Já é outro ponto. Então essa é uma das dicas que eu dou para vocês. Agora, características de um missionário. Para me falar sobre missionário, missão, eu vou ter que falar um pouco também dos sofrimentos que eles passam, como eu já comecei citando aqui, né? Que muitos deles passam por privações, por lutas, torturas, são presos, chicoteados, enfim. Muitos deles têm que deixar a família mesmo, e nisso que eu falo deixar a família, é deixar mesmo, literalmente. Tem que ir embora para outro estado, outro país, acaba deixando mãe, pai, irmão, filho, esposa, né? Para poder ir fazer a obra do Senhor. Então, a primeira característica que eu anotei aqui que um missionário precisa ter é: tenha um coração que ama a Deus, acima de tudo. Porque se eu tenho um coração que eu amo a Deus acima de qualquer coisa, quando Deus falar, vai, sai dessa terra, sai da tua parentela, fazer que nem fez com Abraão, e ir, sem olhar para trás, sem importar com quem ficou. É sofrido, é doído, mas a gente tem que obedecer a voz do Senhor, né? A vontade do Senhor. Como o apóstolo Pedro, que ele tinha esposa, porque a palavra fala, né? Sogra de Pedro, então ele tinha uma esposa. E aí quando Jesus chegou e disse para ele renunciar a tudo e ir, levar a sua cruz e seguir, ele deixou. Esposa, com certeza tinha filho, né? Tinha mais parentes, mas ele teve que ter um coração que amasse mais a Deus e foi, sem olhar para trás. E todos os outros discípulos, todos esses discípulos aqui, eles tiveram que fazer uma renúncia. Então isso também é uma característica da obra missionária, renunciar, né? Renunciar ao que a gente mais gosta, renunciar nossa família, renunciar muitas coisas a qual o Senhor pode pedir para nós, né? Muitas das vezes vai acontecer da gente ir para a obra missionária e nossa família pode ir junto, né? Deus pode fazer dessa forma, mas vai ter alguns casos, como eu já vi de alguns missionários, que a família não pode ir.
Só ele, né, foi sozinho, ela foi sozinha, né? E é ela e Deus, né? Então, a primeira característica de um missionário é essa, ter um coração que ama Deus. A segunda característica é, tenha um coração que ama os outros. Porque se eu tenho um coração que eu amo o meu próximo, então eu vou fazer a obra missionária. Não, eu sei que lá do outro lado tem gente que está precisando ouvir a palavra de Deus, está precisando ouvir o Evangelho. E se Deus me escolheu para esta obra, eu tenho que ir, né? Eu tenho que deixar o apego de lado e eu tenho que ir fazer a obra do Senhor. Então eu tenho que ter um coração que eu amo os outros, ama o próximo. Terceira característica, tenha um coração que ama fazer a obra de Deus. Né? É outro ponto assim, essencial, importante. Eu tenho que ter um coração que ama fazer a obra de Deus. Que ama fazer tudo na obra de Deus, né? Muitas das vezes a gente acha uma coisinha pequena, mas se eu tenho amor por aquilo, se eu tenho zelo, o Senhor ele vai sondando, né? Ele vai vendo aí o meu coração, se eu tenho um amor pela obra. Então eu tenho que ter um coração que ama ardentemente a obra do Senhor. Seja por qualquer coisa, seja ir fazer uma obra missionária, seja pregar uma palavra aqui, seja cantar aqui, seja vir para a escolinha, né? Que isso também é uma obra, isso é uma obra, viu? Zelo. Não, eu vou para a escolinha acordar cedo, ouvir a palavra, né? Então, é uma obra, ter zelo por aquilo, ter zelo em vir para a obra, círculo de oração, os cultos, então, tudo é uma obra. Esses conjuntos que a gente louva, a gente não está só louvando, não. Não pense que você está só cantando aqui para se apresentar para as pessoas verem. Não, é uma obra também e que Deus vai requerer de quem está fazendo com um bom coração, né, com o coração com zelo, ou quem está tratando como tanto faz. O Senhor vai cobrar de cada um. Então Ele conhece quem que está fazendo por amor, né, realmente com o coração voltado para isso e quem não está. Porque tudo na obra do Senhor, na casa do Senhor, é uma obra, né? Estou dizendo, é uma obra. Tudo para Deus que a gente faz é uma obra. Amém? Quarta característica. Um missionário sente no coração o desejo de ofertar. Sim. Então, assim, a oferta, os dízimos, ele é essencial para ajudar um missionário aonde ele está, na sua obra. Então, ele tem que ter esse desejo no coração de ofertar. Ah, o missionário não tem como. As pessoas que estão na igreja, o líder que enviou esse missionário para fazer a obra. Então, as pessoas que estão ali na igreja, quando o pastor pede a oferta, o dízimo, muito desse dinheiro, dessas ofertas, são enviados para esses missionários para ajudar eles lá no campo onde eles estão. Porque muitos desses missionários estão precisando de comida. Tem lugares que eles estão que nem água, assim, saneamento básico tem. Eles vivem uma vida precária, uma vida, sabe? Uma vida totalmente, assim, fora, eu acho que mesmo até de cogitação, assim, do normal. Então, muitos deles passam por muitas dessas privações, dessas lutas. Muitos deles, às vezes, como eu já vi, às vezes eles não têm nem o que comer, às vezes comem só arroz, ou às vezes não tem nada para comer, né? Como eu vi um videozinho, eles estavam comendo manga verde, eles cozinhavam manga verde e comia, né? Então, assim, você pensar, são coisas assim mesmo que você olha, meu Deus, eu não teria coragem, eu não conseguiria, mas o missionário é assim. Então, nós que estamos aqui na igreja, que Deus ainda não nos enviou, né? Ainda não nos enviou para esse campo, para essa obra, mas que nós podemos ajudar, podemos dar nossa ofertinha do missionário, amém. Ah, eu só tenho 10 centavos, 50 centavos, não importa. Vai juntando, não tem aquele ditado que diz, de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é. Então, vai dando aí o seu pouquinho, que com certeza vai fazer uma grande diferença lá na vida daquele missionário, daquela missionária. Quinta característica, tem um coração com espírito de intercessão. Sim. Quando fala aqui, ore pelos missionários, ore pelos irmãos que estão no Brasil afora aí. Você tem que interceder, você tem que orar. Eu não posso ir, eu não posso ajudar, mas eu tenho 2 joelhinhos que eu posso colocar no chão, tenho uma boca e eu posso orar e apresentar a vida desses missionários, apresentar a vida deles em oração, interceder, Senhor visita, Senhor envia teu anjo, Senhor envia o Espírito Santo para ajudar eles, envia, Senhor, aqueles que não têm o que comer, que estão, meu Deus,
querendo, pensando até mesmo em desistir, porque o pensamento de desistência vem, que o Senhor possa ajudar eles, Senhor, enfim, você intercede pelo missionário, né? Nesse ministério que nós estamos, Igreja Pentecostal Deus e Amor, tem sim, tem missionários aí, tem uma que é bem conhecida, não sei se vocês sabem, mas já ouviram falar, mas a Isabel Ferreira, tá? Se você botar lá no YouTube, tá lá, Isabel Ferreira. É uma missionária, ela tá lá na África. Ela já, você vê aí, tem uns testemunhos dela que ela conta do que ela passou na África, as bruxarias que ela enfrentou, as coisas que ela disse que, coisas terríveis. Eu escutei, eu fiquei bem, meu Deus. E ela disse, ore pelos missionários, irmãos. Ela falou, ore porque você não sabe o que é que a gente passa, o que a gente vive, né? As guerras espirituais, as lutas travadas que a gente tem. Então, que você tem que entender, tenha um coração com espírito de intercessão. O que é intercessão? Orar, né? Então, apresente o missionário, apresente o evangelista, apresente os pastores que estão na obra com um coração verdadeiro e sincero. Amém? Tenha um espírito de intercessão. Outra característica, tenha disposição em seu coração para ser enviado para qualquer lugar. Isso aqui que é o ponto, acho que o mais difícil, né, para alguns. Ter a disposição no seu coração para ser enviado para qualquer lugar. Porque quando Deus chegar e falar, Molian, sai da tua terra, da tua parentela e vai lá para a terra que eu te mostrarei. China, vai para a China pregar o meu evangelho. Será que o Lian vai ter disposição no coração dele para ir? Pois é. Será que o Lian vai ter disposição para ir para a China, se Deus mandar ele para lá, para pregar a palavra? Deus chegar e dizer, Débora, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, Espanha. Será? Vai ter a disposição no seu coração para ser enviado? Isso aqui é uma pergunta assim, que a gente fica sem resposta, porque quando a gente vai parar para pensar que eu tenho que deixar minha mãe, que eu tenho que deixar meu pai, o conforto da minha casa, minha cama, as comidas que eu gosto, porque, se a gente vai para outro país, é outras comidas, é outros costumes. Tem comidas, tem países aí que eles comem formiga frita, barata frita, rato frito, macaco, cachorro. Pois é. Então, assim, países aí, com essas comidas aí, será que nós estamos preparados? Eu posso responder, não estamos. Então, é algo assim, é uma pergunta. É uma pergunta bem, né? Será que eu vou ter a disposição no meu coração para ser enviado para qualquer lugar? Então, é algo bem difícil. É algo que eu tenho que estar em oração, preparação, pedindo para Deus sempre me preparar. É claro, isso não vai acontecer agora, né? Não saia por aí desesperada, ai meu Deus, eu vou comer formiga frita. Só para não ficar Agora não. Se eu fosse, eu ia pegar uma mala de roupa de comida. Mas será que a comida ia durar tanto tempo? Tem lugares que Deus manda a gente ir, que a gente tem que passar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10. Eu preferia ficar com fome. Será que a tua mala de comida ia dar? Não ia dar, não. Isso vai acontecer com sua mãe ficar tudo bem, não é agora não. Não é agora não. E nós temos exemplo na Bíblia de missionário aí, Abraão. Abraão, ele teve que ser corajoso. Deus chegou nele e falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, a qual tu já está acostumado, tu já tem um vínculo afetivo com essas pessoas, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus nem disse, eu vou te mandar para a terra tal, não. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus nem falou, só vai. Abraão confiou e foi, peregrinando naquela terra. Depois que Deus foi falar para ele aonde que era para ele estar. E ele foi com a Sara, né? Como nós sabemos, o Ló, que era o sobrinho dele. Então, assim, teve que ter muita coragem. Apóstolo Paulo é um dos exemplos aí que a gente sempre cita. Apóstolo Paulo foi um grande missionário. Se é para me dar um exemplo de missionário, Apóstolo Paulo sofreu, como está escrito, açoites, perseguições, naufrágios, né? Passou por privações, por escassez, por fome. Tinha dias que Paulo tinha o que comer, tinha dias que Paulo não tinha o que comer, tinha dias que Paulo tinha como que, posso dizer, como que se cobrir, se agasalhar, mas tinha vezes que Paulo não tinha, porque na palavra está escrito que ele aprendeu a se contentar, né? Com pouco, com muito. Quando ele
tinha veste, quando ele estava na nudez. Então, o apóstolo Paulo foi um grande exemplo de missionário. E o apóstolo Paulo, eu estava lendo lá em Atos e eu fiquei pensando, meu Deus, muito, assim, chega a ser insano isso, mas é algo bem, sabe, é algo que você tem que amar mesmo a obra de Deus de coração, porque ele chegava nos lugares e ele fazia amizade com as pessoas, né? Ele conhecia as pessoas, falava tudo. Só que aí chegava um determinado tempo que Deus dizia, tá bom, vai para outro lugar. E ali ele tinha que deixar aquele povo, e ali eu via na história o povo chorando, e ele falava, vocês nunca mais vão ver meu rosto, e o povo abraçando ele, chorando, se despedindo. E ali eu via que Paulo, ele tinha que ter aquele, ele não podia agir pelas emoções, pelos sentimentos, ele tinha que ter aquele desapego no coração dele, posso dizer assim. Não é que ele não gostava dos irmãos, ele amava os irmãos, mas ele tinha que amar mais a Deus, mais a obra. Então acabava que ele tinha que deixar aqueles irmãos. E tinha lugares que Paulo passava, o mais assim que a Bíblia resista, mais um pouquinho de tempo, é 2 anos. Mas nas outras tinha 3 dias só, 1 semana, né? Então era algo que Paulo tinha que ser muito forte. E eu imagino que ele deve ter sofrido sim, porque quando a gente gosta de alguém, quando a gente tem um laço afetivo com alguém, quando é para se separar, quando é para deixar, ou quando a gente tem que ir embora para outro lugar e deixar aquelas pessoas, a gente sente, a gente fica triste, né? Oh, nunca mais eu vou ver fulano, nunca mais eu vou falar com fulano. E é isso, mas a gente tem que ser forte, né? Pedir a Deus forças, porque os planos de Deus para nós são maiores e melhores do que os nossos. E crer no coração que um dia vai rever, né, a pessoa de novo. Enfim. Mas Paulo, ele tinha amor, né, por Deus, pela obra de Deus. A Deus acima de tudo. Então, outra característica do missionário, ele tem que saber ouvir. Saber ouvir o quê? Aonde ele vai chegar, ele vai escutar histórias, né? Ele vai escutar histórias de pessoas, vão contar as coisas dela, né, os sofrimentos, as lutas. E ele tem que ser um bom ouvinte. Tem que escutar, tem que dar atenção para aquelas pessoas. Outra característica, saber acolher. O missionário, ele tem que saber acolher as almas, né? Com amor, com dedicação. Outra característica, saber ser solidário. Então, ele tem que ser uma pessoa solidária, uma pessoa que ajuda, que está disposto a ajudar, né? Muitas obras missionárias aí eu vejo, pastores, evangelistas, missionários mesmo, que eles fazem obra, eles entregam cestas básicas, né? Ele faz essas obras aí, né? Obras de caridade, entrega cesta básica, ajuda aquelas pessoas que estão precisando. Então, eles têm que saber ser solidários. É por isso que entra aí a característica que eu falei, ofertar, porque eles só podem fazer isso se tiver dinheiro, né? Porque enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai precisar do dinheiro. Não é que a gente depende do dinheiro. A gente depende de Deus, mas precisar dele a gente precisa. Porque se eu não tiver dinheiro, eu não consigo comprar comida para mim comer, eu não consigo comprar nada. Então eu tenho que ter o dinheiro, né? Pois é. Outra característica do missionário, saber orar sem desanimar. Sim, eu tenho que orar e não posso desanimar. Dizer, ai, tô cansado, hoje eu não quero orar não. Hoje não. É um missionário, tá na obra, tá no campo, ore. Mas ore muito, esteja na oração, oração sem cessar, orando em todo tempo, todo momento, porque é confronto, é batalha. E você tem que entender que você está na seara, na vinha do Senhor, tá trabalhando. A gente não canta trabalhar e orar, trabalhar e orar. Então, tenho que trabalhar e tenho que orar também. E ser vigilante. Outra característica, o missionário tem que ser bondoso, positivo e inspirador. Então, missionário tem que ter um coração bondoso, bom. Ele tem que ser positivo, ou seja, o missionário não pode ser uma pessoa negativa. Não pode chegar, eu não consigo, não vai dar certo, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Não, missionário ele tem que ser uma pessoa positiva, porque estou aqui conversando com a pessoa já está desanimada. Eu estou assim, aí eu falo, pois é, fulano, eu também, eu estou só a misericórdia, eu estou só o pó. Aí a pessoa vai ficar como? Meu Deus, para me ajudar e está me afundando mais. Não, positivo, não, irmão, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. E falar aquelas palavras de ânimo, ser uma pessoa positiva, não negativa. O missionário ele tem que ser assim. Fulano, estou triste, mas Deus vai alegrar teu coração. Mas Deus, Espírito Santo é alegria. A palavra de Deus diz que quem está triste, ore. Vamos orar, irmão, aqui, bora orar que vai passar. Eu estou desanimado, Deus vai te animar. E aquelas palavras de ânimo, de conforto, ora com a pessoa, ajuda a pessoa. Tem que ser positivo. E inspirador. Por que inspirador? Porque de alguma forma eu vou servir de exemplo para alguém.
né? Eu vou inspirar uma pessoa, alguém vai olhar para mim, para você e vai dizer, eu queria ser igual fulano. Não com o sentimento de inveja, mas com o sentimento de me inspirar na cabeça. Nossa, eu nunca vi fulano reclamando, eu nunca vi fulano sendo assim, né? Fulano é uma pessoa que é referência, né? Então, é algo que me inspira, ele me inspira. Então, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, né? É algo que é inspirador. Então, o missionário ele tem que ser assim, uma pessoa forte, guerreira, inspiradora. Porque não tem pessoas que a gente se inspira, não é verdade? A gente olha e, fulano. A gente se inspira na pessoa, não com sentimento de inveja, não. Mas aquela de seguir um exemplo, né? Porque nós temos que seguir exemplos bons. Nada melhor do que seguir o exemplo de Jesus, né? Que é o melhor exemplo que existe. Mas também tem pessoas que, cheias do Espírito Santo, que a gente olha e fala, nossa, fulana, né? É inspirador, é uma referência, é um exemplo a ser seguido. Outra característica, o missionário ele tem que ser obediente e com bom testemunho. Sim, missionário tem que ser obediente. Obediente aqui a Deus, em primeiro lugar. Consequentemente, os seus líderes, né, que vão falar alguma coisa para ele, querer enviar ele para algum lugar. E ele tem que ter um bom testemunho, porque se o missionário, eu sou missionário, mas a vida toda errada, a vida toda desconcertada, eu olho e digo, fulano é missionário daquele jeito. Então, é um mau testemunho, já está aí, né, envergonhando a palavra de Deus, já está envergonhando o nome do Senhor. Então, eu tenho que ter um bom testemunho, eu tenho que ser uma pessoa que eu faço jus àquele título que eu estou carregando, né? Apesar de que títulos não importam, mas se eu recebi um título de missionário, de pastor, de evangelista, né? De missionário aí, pregador, eu tenho que dar um bom testemunho, porque as pessoas vão olhar para a minha vida. Estou falando, estou pregando, vamos ver ela lá, se ela é assim mesmo, isso tudo aí que ela fala. Então as pessoas estão todo tempo, todo momento estão olhando para quê? Achar erros em nós, para ver, né? Para eles chegar e dizer, tu não fez isso, aquilo. Então a gente tem que dar um bom testemunho para não dar lugar para o ímpio falar de nós e nem evasão para o inimigo também. E a última característica, estudante da Bíblia. Sim. É um missionário estudar a Bíblia. Simples assim. Como é que eu estudo a Bíblia? Meditando, lendo, né? Pegando versículos, referências, anotando. Se tem uma palavra que eu li, eu não sei o que é, por exemplo, meu Deus, o que significa a palavra sepulcro? Vou pesquisar aí, ou o celular aí, vocês estão com o celular, rapidinho. O que significa sepulcro? É um nome que dá para um túmulo, uma cova, né? Enfim, aí você já vai saber, então sepulcro é cova, é túmulo. Então você vai ali pesquisando, vai anotando para você saber, né? O que significa cada palavra, cada coisa que está em frente na palavra. E claro, sempre pedindo para Deus revelar para você a palavra. Orar, Senhor, me revela os mistérios da tua palavra, me ensine, me dê luz, né? Quando eu for ler, amplia a minha visão, me dá a visão da tua palavra. Enfim, porque o missionário ele tem que ser estudante da Bíblia. Claramente que tem outras características de um missionário, mas eu anotei somente essas, porque somente essas que eu, né, escrevi aqui. Mas eu creio que tem mais, sim, mais coisas que um missionário ele precisa ser, né? Mas eu creio que essas características aqui são as essenciais de um missionário. Então, entenderam como é o missionário? Então, vocês já sabem. Oi? Amém. Você queria fazer uma pergunta? Oi? Não. A gente pode fazer isso? O quê? Um dia desse eu desenho que o menino ele falou comigo que não pode uma unha, aí ele foi lá na casa da mulher e ela falou assim, já sei o que você quer. Você quer, aí o menino falou, eu não quero nada, mas você quer o quê? Uma Bíblia ou uma oração? A gente pode fazer isso. Bem lembrado, sim. Questão de oração. Assim, eu não aconselho não, né? Criança, uma pessoa chegar assim, faz uma oração aí, menina, porque às vezes é coisa do mal. O diabo pra... Foi assim, era Halloween nesse dia. Pois é. Aí a mulher falou assim, já sei o que você quer. Você quer doce ou trago escura? Aí ele falou assim, eu não quero nada, moço, mas a senhora quer o quê? Uma Bíblia ou uma oração? Foi ele que ofereceu, né? Foi ele que ofereceu. Pois é. Peraí, eu vou explicar, mas deixa eu falar isso aqui, que foi um ponto importante. Você está evangelizando, aí alguém chega, fulano,
ora por mim. Então assim, vocês que são crianças ainda aí, estão aprendendo, eu não aconselho não, tá? Chegar e vai orar na pessoa não, porque tem pessoas que elas podem manifestar um demônio, entendeu? Aí você não tem estrutura, vai ficar com medo, aí vai correr, o demônio também vai correr, não vai dar certo. Então assim, se a pessoa faz uma oração, irmão, irmã, é só o pastor que pode fazer a oração, amém? Eu ainda não posso. Ou então só Deus tenha misericórdia da sua vida, somente isso. Não vá, sai, diabo, não sei o que, bebê, não faça isso não, tá bom? Não faça isso. Eu não aconselho, criança não, tá bom? Agora como aqui, o menino chegou perguntando se a mulher queria uma oração, uma Bíblia, aí já é a fé dele, né? Mas eu também não aconselho não, perguntar, você quer uma oração, irmão, irmã? Uma Bíblia. É melhor oferecer uma Bíblia, é mais fácil, tá? Mas aí agora é que vai entrar a questão do folheto aqui. O folheto é para isso, você entrega o folheto para a pessoa. Aí tá, eu disse que eu ia falar como é que eu fazia, né? Então vamos lá, acho que dá tempo. Quando eu vou evangelizar, eu oro, jejuo, né? Faço aqueles pontos, pilares lá que eu falei para vocês e vou. Quando eu vou, tá vindo uma pessoa, ou uma pessoa está sentada na porta da casa, enfim, chego nela, sempre o evangelismo é de tarde, aí eu, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aí a pessoa me responde, né, boa tarde, paz do Senhor, ou às vezes uns falam só boa tarde, aí eu, você aceita a palavra de Deus? Tem gente que fala sim, mas tem gente que fala não, você tem que estar preparado para o não, tá? É ruim, mas vamos aqui o exemplo do sim, a pessoa sim, aceito. Aí você entrega o folheto, entendeu? Vai ter pessoas que você vai conseguir entregar só o folheto. Você não vai conseguir falar mais nada. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Agora vai ter pessoas que você vai entregar o folheto e Deus vai te impulsionar a falar mais algumas coisas para aquela pessoa. Como já aconteceu comigo. Eu entreguei o folheto e aí Deus me impulsionou a falar, olha, Jesus está voltando, né? Tem que se arrepender dos nossos pecados. Enfim, falar essas coisas para a pessoa. Agora vai ter outros que você só vai entregar o folheto, não vai conseguir falar mais nada, só Deus abençoe, tchau. Por quê? Porque tem pessoas que vão estar com o coração fechado, né? Elas vão receber ali tudo por educação. Tem umas que recebem por educação. Então, coração fechado. Mas já vai ter outros que o coração, né, vai estar aberto para poder semear aquela boa semente. Então, aquelas que você sentir, você entregar um folhetinho, né? E você sentir de falar mais alguma coisa, você fala. Mas se não, entregue só o folheto. Amém, Deus abençoe. E se chegar a situação de eu passar por uma pessoa, falar boa tarde, paz do Senhor, e a pessoa dizer que não aceita a palavra, dizer que não quer a palavra, porque pode acontecer isso, aí você fala, amém, Deus abençoe. Só, e siga, viaje. Não fique lá tentando questionar a pessoa, não. Deixa ela pra lá. Vai ter uns que não vão nem responder você, tá? Você vai chegar, boa tarde, paz do Senhor, tá? Vão ter gente que nem vai olhar pra sua cara, vai ficar olhando pro celular, ou olha lá do outro lado, ou uns correm logo pra dentro de casa, porque eu já vi muitas essas cenas aí. Então, assim, não fique triste, né? E não se preocupe, porque acontece isso mesmo. Agora vai ter pessoas que já vão ser mais, né? Pode dizer que educados, alguns vão dizer, aceite meu amor, não sei o que, obrigado, né? Vai ter gente mais assim, né? Com o coração mais aberto. Mas vai ter outros que vão ser mais sérios, fala que aceita, mas pronto, só isso, né? E outros, seja breve, não vá querer ministrar, pregar para a pessoa ali não, porque tem gente que está na rua, está apressado, só fale. Aceita a palavra de Deus? Eu sei, tá bom. Se alguém está muito apressado, Deus abençoe. Alguém que parou um pouquinho, você fala, ó, Jesus está voltando, é tempo de se arrepender dos seus pecados. Amém? A pessoa, amém. Aí, segue viagem. Fala. Tem pessoa que quando ela entrega o folheto pra pessoa, ela fala assim, obrigado, mas só que quando ela se sente, tem gente que faz rasgar o folheto. Pois é, né? Mas aí já é ela e Deus, né? Você entregou, você fez sua parte. Se ela pegou, chegou lá na frente, rasgou, amassou, jogou fora, já é problema dela. Você pregou a palavra, você falou, né? Agora é deixar Deus trabalhar. Porque como fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, né? Então assim, alguém foi lá, plantou, você falou a palavra. Chega lá na frente, alguém pode vir regar. Regar como? Falar mais alguma coisa, né? Falar... Enfim, aí vai falar mais alguma coisa do que você já falou ali e vai
começar a germinar no coração e Deus vai fazer nascer a semente, crescer, quem sabe. Mas tem uns que são muito duros de coração. Quando a pessoa não aceitar a palavra, tem que bater os pés, tirar o pé da verdade. É, mas não vai fazer isso, né? No literal. Tirar, por exemplo, a pessoa ir bater o pé lá, senão vai dizer que tu tá, né? Não. Só esse bater o pó é tu sair, só dizer amém, Deus abençoe. E sai. Não discuta, tá? Vai ter gente que vai querer discutir a palavra com você, né? Ah, mas por que não sei o quê? Não entre nisso daí. Fala, não, irmão, amém, amém, amém. Sai. Tá bom? E se eu continuar assistindo, é só a gente sair correndo. Não, é só sair, não coisa não, porque muitas vezes isso aí também é coisa do diabo, pra querer envergonhar, pra querer, né? Então a gente tem que estar atento a tudo. Fala. Tu faz para gravar tá fora, né? Mas a gente tá pregando aí, vai falar aquele versículo que tá gravado na mente, só falar dele para poder gravar, né? O versículo, mas você faz, a hora que Peraí, Léo. Assim, irmã, eu oro e tudo e ler essa questão de gravar versículos, de você meditar, sim, muito na palavra, né? eu versículo até sei, né? Uhum. Eu sabia mais, aí foi porque eu parei um pouco de pregar, também, aí quando eu fui voltar para pregar, os versículos que passei como se tivesse esquecido. Aí quando eu voltei de novo, dei mais a palavra, medilar, alguns eu já lembro, mas outros já. Quando eu levo pelas madrugadas, eu busco uma hora em silêncio, até A senhora continue fazendo isso. Como eu faço aqui para eles, mas eu nunca mais fiz. De falar o versículo e ficar repetindo. Né? Por exemplo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Repetir. Às vezes, irmã, teve uma época, isso lá em São Luís, que eu fazia era assim, eu anotava num papel, caderno assim normal, rasgava, saía colando. Colei na parede, colei na geladeira, colei na porta do quarto, para toda vez quando eu olhasse, eu lembrasse, né? O versículo tal, tal, com as referências, né? Era 1 Timóteo, era Atos, né? Coríntios, eu fiz isso, né? Saí colando assim, nas paredes, assim, nas coisas. Uhum. É uma das técnicas, né? Mas ela continua orando, jejuando, que Deus ele é fiel para fazer a senhora lembrar. Às vezes a gente está orando aí, Deus faz lembrar, assim, né? Tá orando aqui, né? Orando mesmo assim, individual. Isso. Aí eu, tipo assim, eu não estava conseguindo gravar aquele nome, aí fazer uma frase com aquele nome quando é na hora de lembrar. Uhum. Mas a minha letra não estava muito nervosa, aí tipo assim, vai ter esse coração, mas eu não lembrar de algumas coisas. Uhum. Uma delas não era feita ainda. Aí eu falei dessa forma. Sim, Leão, foi. Quando uma pessoa nos ignorar, a gente pode ignorar ela também. Não vai parar. A questão da pessoa ignorar isso no evangelismo é como eu já falei. Tu chegou, Pai do Senhor, aceita a palavra da pessoa, não. E aí tem gente que vai te responder bem. Porque eu já vi um Superbook que as pessoas... Tu falar meio das abençoe, Eu já sai. vi um Superbook que as pessoas não querem ouvir a pregação do apóstolo Paulo, aí quando o apóstolo Paulo sai, ele faz isso com as pessoas. Isso aí eu não sei. Não sei se ele realmente fez isso, né? Isso é dezembro. Na vida real mesmo, no que aconteceu, eu creio que o apóstolo Paulo não fez esse gesto. Eu creio que simplesmente o apóstolo Paulo, como está aqui, ele falou assim, olha, eu não vou ser culpado pelo sangue de vocês. É isso que está escrito, que o apóstolo Paulo falava. Estou pregando, vocês não querem saber? Estou limpo do sangue de vocês. Deus não vai cobrar de mim, não. Preguei e falei, não quer saber? Amém. E ele saía e ele ia para outras cidades, outras regiões que Deus mandava ele ir, né? Mas sempre vai ter isso, gente. Sempre vai ter alguém que não vai aceitar, sempre vai ter alguém que não vai querer, que vai, às vezes, falar uma palavra dura para você, e você tem que estar preparado. Isso aqui eu estou explicando para vocês a questão de evangelizar. Não estou dizendo que é para vocês saírem aí na rua evangelizando, não. É só um estudo, um preparo para quando vocês estiverem prontos. Mas isso é claro, vocês têm que orar, né? Perguntar para Deus, Senhor, eu já estou pronto, eu já posso ir, porque, né? Como eu posso dizer, é algo que é bem sério, né? Então a gente tem que estar revestido, tem que estar preparado, estruturado. Não é algo que eu saio assim e faço de qualquer jeito, né? Então assim, isso aqui é só para vocês entenderem como é uma obra missionária, como é uma obra evangelística. Estou explicando para vocês. E estou falando porque eu sei que tem vocês aqui que
que estão na escola, no ambiente escolar, e alguma vez ou outra vocês devem falar alguma coisa, né? Não é esses evangelismos assim como faz, mas alguém vem e pergunta alguma coisa para você, aí como eu disse, você citar as histórias lá, já é um evangelismo. Falar o que você já aprendeu, o que você sabe, é um evangelismo. Amém? Então, antes de terminar, trouxe aqui, ó, eu trouxe aqui folhetos, eu vou entregar, né? Um para cada um. Deixa eu te ver, vai evangelizar e hoje à noite, quando a gente chegar, não é pra gente estar por... Vou dar uma missão para vocês. Vocês evangelizar, entregar esse folheto. E não me aparecer aqui com esse folheto não, viu? Hoje à noite? É. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, não sei. Mas vocês tentem evangelizar alguém. Tá bom? E eu não quero que apareça aqui com esse folheto dizendo, não, eu não consegui. Não. Vamos lá. Como eu já expliquei pra vocês, não é? Não é pra vocês saírem aí, não. Mas que nem Tenha, Deus, tenha sabedoria, vamos dizer assim. Se vocês forem fazer alguma visita, né? Não sei se alguém aqui vai fazer visita hoje, mas você aproveita e entrega. Tá bom? Amém? Quem amanhã, se alguém recebe para algum lugar com o pai ou com a mãe, leva o folhetinho e entrega para a pessoa, tá bom? É uma missão que eu vou dar para vocês aqui. Já é pequeno missionário. Vamos lá, a missão. Então tá aqui. Eu vou mostrar, ó, eu tenho 2 tipos de folheto. Perguntar para vocês qual é o que vocês querem. Vou botar aqui para não voar. Tem esse aqui e tem esse. Qual é que vocês querem? Eu quero esse aqui. Então eu vou dar esse aqui pro Miamin e pro Lian. A Débora, qual é a Débora? Esse aqui é? Vamos dar logo esse pra Noemi. Pega, né? Ó, atrás tem o endereço da igreja. Ó, você pode até dizer. Ó, irmão, irmã, tem a igreja, o endereço tá aí, a igreja Pentecostal Deus de Amor. Tem culto. Você pode falar pra pessoa também. Se você quiser ir lá fazer uma visita, Deus tem uma palavra pro seu coração. A gente também pode falar que só tem culto terça, quinta, sábado e domingo. Pode. Obrigada. Qual é, Débora? Só falta tu. Esse aqui? Vocês gostam de textão, né? Ó, então... Cadê o folha da igreja? Não, o endereço tá aí. É esse nomezinho vermelho atrás. Tá o endereço. Isso aqui era para os outros meninos, né? Mas infelizmente não vieram, então deixa aqui, né? Agora eu sou um pequeno missionário. As irmãs querem entrar no desafio? Querem entrar? Ou não? Vocês não creem que vocês não creem que vão conseguir entregar, gente? Ó, não tô dizendo que é hoje. Não tô dizendo que é. Próximo Galileu a gente vai embora. Ó, esse folheto Tem que aqui ir é bom as pessoas não são. Ela vai decidir, vai chegar o sucessor. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando. Não deixaria que essa casa Pois é, então tá aí, ó. Peguei pra vocês. Então agora vocês têm uma missão, né? Pastor, vocês têm uma missão, entregar esse folheto, tá bom? Quem não vai ficar aqui, a menina que vai embora, eu vou mandar mensagem no WhatsApp. E aí, Débora, Noemi, pegaram o folheto, vou mandar. Espera que eu vou mandar. Minha amiga e Lian, que eu vejo todo dia, não. Os dias que tem culto, o Lian é todo dia. Na minha amiga que eu vejo os dias que tem culto, vou perguntar também. Pegou o folheto, deu certo, tá bom? A Débora teve fé, ela vai evangelizar 2 almas. Eu tenho fé que eu vou evangelizar 5 almas. Amém. apresentar na oração. Bom, como tá só vocês, eu acho que eu vou... Cadê aqui? Eu acho que eu vou dar mais um pra vocês. Vocês querem esse aqui? Esse aqui. E esse aqui. E a Noemi que ganhou esse Eu aqui. tenho fé que eu vou Pronto. evangelizar 14 almas. Glória a Deus. Só com 2 pontos. Então, ó, a missão para vocês, 2 almas, porque é 2 folhetos, tá bom? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, se vocês conseguirem 2, né? Glória a Deus. Aí a gente vai conseguir 500. Pois é. Então, é isso. Aí depois eu vou perguntar se vocês conseguiram, como foi que vocês falaram, como foi que vocês desenvolveram, se deu certo, né? Como é que foi, enfim, se vocês aprenderam aí, tá bom? Se tu quiser nas folhas eu ia evangelizar
Lembre, hein? Antes de ir, oração e jejum. Tá? Oração e jejum. Então, quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Receba. Faça assim, ó. Recebo. E guarda aqui, ó. Na tábua do meu coração. Para não pecar contra ti. Amém. Vamos orar. Perguntar se ela lia a Bíblia. Ela falou que ela lia a Bíblia. Porque ela disse que quando ela ia ler, parecia que às vezes estava ao contrário, estava tudo errado ali. Um negócio. Eu fiquei achando que era só. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por um momento dessa palavra. Que o Senhor possa, o Espírito Santo de Deus, ministrar, Senhor, melhor nos corações, meu Pai, dessas crianças, o que eu não pude falar. Senhor, que eles venham sair daqui entendendo, meu Pai, o que é uma obra missionária, o que é, meu Deus, um evangelismo, ó Deus amado. Que eles venham conseguir, meu Pai, entregar, Senhor, esses 2 folhetos, ó Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam chegar aqui, Senhor, com boas notícias, Senhor, com boas novas. Em nome de Jesus, torne eles, meu Senhor, desde já, pequenos pregadores, Senhor, pequenos missionários, meu Pai, evangelistas, Senhor, da Tua obra. Porque eu sei, meu Deus, que grandes são os chamados, meu Pai, que o Senhor tem, meu Pai, nessas vidas. Então faz a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. E guarda a palavra, Senhor, que eles possam guardar esta palavra na tábua do coração deles para não pecar contra Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.